Olá, meus ouvintes maravilhosos, maravilhosas do MuvuCast! Como vocês estão? Então, hoje estou aqui eu, Rafize, sua consultora, amiga, deusa, louca, feiticeira. Porém, não estou sozinha. Não estou com uma, mas duas convidadas mega especiais. Eu não vou começar dizendo a parte techniques profissional, porque eu preciso contar para vocês que uma das convidadas é minha amiga desde os 9 anos. Ela já contou, já se identificou qual das duas. Ela é minha amiga desde os 9 anos, quando a gente fazia teatro juntas. E a gente fez várias peças de teatro. Uma delas eu fui à mesa e ela foi a cortina. Ai, amiga, você sempre fala que eu fui a cortina, mas eu fui o telefone, amiga. Meu Deus! Você foi ao telefone! Eu fui o telefone. E toda vez eu faço isso. Toda vez. Eu me Mas tudo surpreendo bem, como mas- se foi a primeira vez. E a gente dançou, teve várias coreôs Sim, nessa sim. peça. Eu não lembro o Eu nome da amo essa peça. peça. Essa peça foi muito legal. Foi muito Que a massa. cortina se apaixonava pelo vento. É isso que eu marquei a cortina. Sim, é isso que você marcou a cortina, porque a cortina era a personagem principal. É Mas isso. tudo bem, tá tudo certo. O que importa é a memória. O que importa é que a gente viveu. Muito bom. E aí, gente, eu já queria contar essa história de cara, mas isso assim não é nada perto da nossa trajetória como amigas, né? De Não. nós três. E queria que vocês se apresentassem um pouco, porque eu vou trazer aqui já a polêmica. Elas, até o início desse ano, elas eram apenas pessoas comuns. E agora elas são influencers nesse planetinha chamado internet. Você sabe como é isso, né, gente? O que é ser um influencer? Naturalmente aconteceu, né, que elas se tornaram influencers. E agora eu já era fã antes de ser modinha. Eu quero deixar isso claro aqui na internet também. Quando tudo era mato. Quando tudo era mato, eu tava lá. Verdade. E elas têm muitos fãs desde essa época e também haters, né? Tem o outro lado também dos haters nas redes sociais, né? Então, Maria Salgado, Marina Johnson, Salgado e Johnson, introduzam-se, tragam ois, digam quem vocês são. Oi, MuvuCast. Oi, MuvuCast. Gente, primeiro, obrigada pelo convite. Eu sou a Maria, eu sou amiga de infância. Eu que Eu fui sou o o telefone. telefone. Mas, bom, não tem como falar de mim sem falar da Marina, né? Hoje em dia, assim. Então, eu e a Marina somos advogadas, especializadas em direito das mulheres, e chamar a gente de influencer é um pouco generoso da sua parte. Ah, não. Gente, elas acabaram de publicar Somos 50 mil. O que é? Se não é influencer pra mim, eu não sei. Sim, o Instagram é uma parte ali do nosso trabalho, né? É o que fez a gente crescer mesmo profissionalmente e atingir um número grande de pessoas. Mas é isso, nosso ofício é advogar. Advogatas. Advogar de uma forma diferente, eu acho, né? Assim, acho que por isso também que a internet se tornou um espaço legal e importante, que fez as pessoas se conectarem com a gente de uma maneira genuína. Porque a advocacia é uma profissão muito tradicional, né? Assim, existe uma forma muito tradicional de se advogar. E a gente faz isso de um jeito diferente, eu acho. Então, naturalmente, as pessoas se identificaram com isso. E o Instagram é uma vitrine para a gente realmente mostrar essa forma de advogar. Foi por isso que, né, talvez esse ano a coisa deu uma explodida aí. E a gente, no olhar da Rafize, influenciadora. Muito generoso, segundo a Maria. Mas vocês vão Generoso da parte generoso. dela. Contem sempre com a minha generosidade, minhas amigas. Meu Deus, eu sou uma grande fã, né? Eu queria aprofundar um pouco mais isso, assim, porque um pouco mais sobre essa forma que vocês escolheram de fazer. Porque eu acho que isso conversa muito com as escolhas que a gente faz na Muvuca, porque a gente também
aqui na Muvuca a gente escolhe fazer a aprendizagem de uma forma diferente, de pegar uma terceira via, sabe? Uma via que não é usual, né? E eu acho que vocês fazem isso no direito, na advocacia, desde quando a Maria era só ela lá no Mulher de Direitos. Eu quero dizer que eu tava desde essa época, antes da verdade, Johnson amiga. chegar. Eu também. Sim. Eu também tava lá É verdade. antes de mim mesma. Você era fã Eu era também. fã, eu É era fã. verdade, é verdade. Exatamente. Né? E aí, então, eu queria que vocês contassem um pouco assim sobre esses motivos pelos quais vocês escolheram fazer isso de outra forma, sabe? E que forma é essa? Eu acho que vocês trouxeram um pouco isso assim por cima aqui, né? Mas eu queria aprofundar. Qual que é a forma que vocês escolheram de fazer? Eu acho que não, eu acho que é importante falar disso falando do passado mesmo, né? Da nossa história, assim, porque eu comecei um pouco antes da Marina. Porque é mais velha. Porque eu sou bem Muito mais mais velha. Mas eu tive uma crise muito grande com o direito, né? Durante a faculdade, pós-faculdade. E eu saí do direito e fui viver outras experiências profissionais. E foi vivendo outras experiências que eu encontrei o feminismo, que eu percebi o que é ser mulher na sociedade. E eu tava numa posição de RH, nada a ver, de um bar. E ali no bar a gente consegue identificar as vulnerabilidades de ser mulher mesmo, porque você está num ambiente noturno, você está num ambiente com bebida alcoólica, os clientes se sentem muito à vontade para fazer o que quiser e você, na posição de funcionária, fica meio sem saber como reagir, porque é seu cliente, mas você também está sendo atacada de alguma forma. E quando eu cheguei na posição do RH, que eu percebi que eu deveria fazer alguma coisa, eu estava numa posição de responsabilidade, assim. E foi nessa que eu fui estudando formas de lidar com isso. E que eu descobri o feminismo. Então, o feminismo apareceu na minha vida depois de adulta, depois, fora do direito, e foi quando eu entendi que o feminismo tem tudo a ver com o direito das mulheres. Então, foi o feminismo que me trouxe de volta para o direito, porque daí eu também vi que não existia espaços na advocacia capacitados para atender mulheres. Eu ficava imaginando como seria para uma mulher vítima de violência chegar num escritório tradicional de advocacia e compartilhar as piores experiências que aconteceram na vida dela, assim. Então foi um processo, né? Aos poucos eu fui me identificando cada vez mais com o movimento e com o propósito. E surgiu a oportunidade de voltar para o direito e eu falei, bom, só vou voltar se for para criar esse espaço para mulheres em Curitiba. Então comecei com o Instagram, porque eu entendi também que o que faltava muito era informação sobre os direitos que a gente tinha. E a ideia era só divulgar mesmo informações, orientar, né? Só que com o tempo eu fui entendendo que eu precisava me posicionar mesmo como advogada, então fui entendendo mais sobre o marketing digital e tudo mais. E aí, bom, eu já tô contando, já tô indo Vai. no flow. A história toda. Vai, Vai, vai. vai. Vai no flow. E aí foi meio isso, assim, foi um movimento feminista que me deu um propósito na área do direito. E é por isso que a gente atua, é por isso que eu comecei a atuar com isso, mas imagino que a Marina também, de uma certa forma, né, na experiência dela, foi isso que nos trouxe, assim, para atuar com essa forma diferente, com um olhar mais voltado para a mulher, porque o direito não foi feito por mulheres, não foi feito para mulheres. Então, a nossa forma de advogar não é porque a gente acredita no sistema, porque a gente acredita no direito. É justamente porque a gente não acredita Da forma como ele tá, na né? forma como ele é, como ele foi feito. Nossa forma de atuar para transformar a advocacia, para transformar o direito. Faz muito sentido pra mim isso na Muvuca também, porque quando a gente olha pra realidade das organizações,
hoje, eu sinto uma indignação profunda, assim, eu falo, gente, não dá pra ficar assim, entende? E eu acho que é muito legal isso que vocês estão trazendo dessa perspectiva do transformar, né? Da transformação, de estar num lugar, às vezes, que é inóspito, é sofridaço, né? Mas o que que a gente pode fazer aqui para que seja diferente? Muito massa. Bom, e aí eu queria já, não contei ainda, né, mas vou contar porque que eu trouxe Maria e Marina aqui, porque eu quis chamá-las para a gente conversar sobre uma coisa, uma habilidade que é muito importante no mundo corporativo, a partir de uma perspectiva pouco usual. É, porque eu poderia trazer pessoas do mundo corporativo aqui para falar sobre isso, mas eu decidi trazer as minhas parceiras e amigas pessoais de conversas difíceis. Esse é o tema, né? Eu acho que advogar é o tempo todo estar presente em conversas difíceis, né? E corajosas. Eu gosto de chamar de conversas decisivas, conversas corajosas. Aprendi essa perspectiva com uma grande amiga minha. E aí eu acho assim, advogar é isso. A pessoa não vai procurar, raramente ela procura uma advogada para resolver uma coisa tranquila, né? Ela já vai pra treta, não é, gente? Sim. Eu amo, né? Assim, ouvir as histórias, né? E, e é isso, eu queria. Como é que vocês olham pra isso, né? Como é que vocês trabalham com essas conversas nesse nível? Como é que é pra vocês? Bom, a gente ficou muito feliz, assim, quando você convidou a gente para falar sobre isso, né? Foi inusitado, né? Foi uma surpresa, né? Mas a gente ficou feliz porque nós sabemos falar desse assunto. A gente percebeu, conversando entre a gente, que a gente sabe bem falar desse assunto, assim. A nossa profissão é uma profissão, basicamente, de resolução de problemas alheios, né? É verdade. Nós Alheios, somos né? contratadas para resolver problemas alheios. Então, a gente passa o dia, a semana, o mês e o ano resolvendo problemas alheios. Ou tentando resolver problemas alheios. E a construção dessa tentativa de resolução passa por uma série de conversas difíceis. Entre nós, com a cliente, com o advogado da parte contrária, com a parte contrária, com o juiz, com a assessoria do juiz, com o promotor, assim, com todos os envolvidos na tentativa de resolução. Essa é a verdade. Assim. E aí a gente conversou muito, assim, antes de vir pra cá, né? Pensando, assim, nesse tema mesmo. E aí eu até parei pra pensar, foi até um processo meio terapêutico, assim. Porque eu parei pra pensar que eu sou uma pessoa avessa a conflito. Assim. E eu fui escolher exatamente essa profissão, dentro das áreas que a gente atua, que é o direito criminal e o direito das famílias, que são áreas que, para além do conflito em si e da tecnicidade jurídica, assim, que é inerente, né, à resolução do conflito, existe uma carga emocional muito grande. De treta grande, de treta né? envolvida, que potencializa o conflito, assim, né? Então, eu fui me colocar nesse espaço, assim, que é realmente o avesso o que é a minha personalidade, assim, de criança, sabe? Então, a advocacia me transformou. Assim, eu sou uma outra pessoa depois que eu comecei a advogar, essa é a verdade, porque eu me coloco constantemente nesses lugares. E isso fez com que eu aplicasse isso para outras relações interpessoais, assim, né? Tipo, num aspecto mais pessoal mesmo, da vida, assim. Então, é importante. Acho que o diálogo nesse sentido é importante. E as conversas difíceis acabam sendo facilitadoras em algum lugar, sabe? Elas são difíceis, mas quando elas passam, elas acabam sendo facilitadoras, assim, do conflito, né? É verdade. Elas parecem muito maiores do que são, né? Muito mais difíceis do que realmente são. Até você passar por elas, quando você passa por elas, tudo facilita mesmo, né? Abre caminhos, assim. E a gente teve uma conversa com uma cliente ontem e ela teve uma conversa muito difícil com o ex. E eles, graças a Deus, têm uma boa comunicação entre eles. Eles sentaram 3 horas durante o final de semana para conversar e decidir coisas daqui para frente, porque eles têm uma filha em comum.
E aí, eu e a Marina, a gente já teve essa conversa no almoço, a gente teve essa reunião com ela, e ela falou, nossa, foi muito difícil e tal. E daí a Marina falou, mas você não tá se sentindo bem agora? E daí ela falou, foi um dos melhores dias da minha vida. Um dos dias que eu fiquei mais feliz. Ela conseguiu comparar com o dia que ela passou no vestibular. E daí a gente falou, é Diz isso, que dormiu, né? sei lá quantas horas seguidas de alívio depois. É. assim. Nossa, Ah. gente, a noite de sono após a Após. resolução da treta. É maravilhosa, né? Ai, É maravilhosa, muito bom. é maravilhosa. Mas para nós, a nossa profissão é basicamente isso, é ajudar também as pessoas a terem conversas. ferramentas. Ferramentas, exatamente, exatamente. É, eu acho que a gente tem um know-how por ter que argumentar o tempo inteiro, então a gente consegue direcionar um pouco, mas para nós, na nossa profissão, a gente não consegue lidar com isso sozinho. Então, a gente sempre fala para as nossas clientes: busque terapia, vai se conhecer, vai buscar outra ajuda profissional, porque para essas conversas difíceis, só a gente não vai dar conta. Isso é Não muito vai dar legal. conta. E isso é muito legal, isso que você trouxe, Maria, a gente tem um know-how de argumentar, né? E que importante você dizer que isso não é tudo, porque vou trazer para minha realidade aqui agora. Muitas pessoas fogem das conversas difíceis porque elas falam, vai ser isso, vai ser um tentando convencer o outro, vai ser eu botando meu ponto de vista contra o outro, e vai ser esse choque, né? E, e claro que é importante, né? É fundamental numa conversa difícil você trazer como você se sentiu, o que é importante para você, trazer alguns limites, alguns contornos, isso faz parte, né, da anatomia de uma conversa difícil, se a gente fosse dissecar ela aqui, né? Mas tem tantas outras coisas envolvidas, né? Uma conversa difícil ela é feita de tantas outras coisas que não são necessariamente tentar convencer outra pessoa, né? Às vezes a depender da relação, é só eu vim aqui só para te dizer como eu me sinto, eu preciso, sei lá, a gente precisa repactuar algumas coisas, que eu acho que é um pouco né, desse exemplo que você trouxe. Como é que a gente vai pactuar aqui, já que a nossa relação mudou, então alguns pactos vão mudar, né? E isso a gente aqui em casa, eu e o Fih, a gente tem uma perspectiva, assim, quando a gente vai fazer uma conversa difícil de nunca ser um contra o outro. É sempre nós dois contra o problema. Então a gente tem essa lógica de a gente resolvendo o problema, né? E eu acho muito importante isso, assim, que é justamente são outras ferramentas, outros elementos que você pode levar no bolso para além do eu preciso convencer o ciclano, eu preciso mostrar pro fulano que eu tô certo, porque aí você vai para um outro lugar, né? Você vai para um outro lugar em que você vai gerar uma resistência, tu vai gerar uma barreira que não vai construir nada, não vai ser a conversa que você vai sair com o coração levinho, E às né? vezes você entra com essa cabeça, assim, você pode até ter a sensação de que resolveu, mas não resolveu de verdade, sabe? Sai com aquela falsa sensação de resolução, assim, né? E às vezes só mascara o problema, não resolve o problema, né? É verdade, é verdade. Bom, eu queria caminhar agora um pouco para exemplos, fofocas. É muito gente. Eu amo, assim, porque assim, Salgado e Johnson entrega muita fofoca, entendeu? Isso, a base da nossa vida, né? A fofoca. Engrandece muito a nossa amizade, Perfeito. isso, gente. Edifica, Obrigada. né? Edifica. Não, o direito de família é só fofoca. E o direito criminal talvez mais ainda. Vocês gostam disso, A gente né? gosta disso. Exatamente. Então eu queria, vocês não precisam revelar dados, nomes, vocês podem manter a identidade secreta. Tá. Mas qual foi a conversa mais difícil que cada uma de vocês já teve na vida? E não importa, não precisa ser no profissional, pode ser. A gente quer abertura de coração aqui. Tá. Foi no pessoal ou no profissional, já diria Faustão? Nossa, eu acho que eu fiquei pensando muito nisso, mas eu acho que é difícil pensar em uma só. Só foram tantas, são foram uma tantas, demais. Mas eu diria que num contexto geral, as conversas mais difíceis que eu tive foram comigo mesma.
para conseguir entender quais são os meus limites, ou o que eu quero, ou o que eu preciso, e como que eu vou levar isso para o mundo, para as minhas relações e para mim mesma, para eu conviver melhor comigo mesma, assim. Mas pensando em uma fofoca mesmo, eu acho que eu lembrei de uma conversa no âmbito profissional que eu tive nesse meu trajeto dentro do direito, que quando eu comecei a advogar de fato, eu advogava com a minha mãe. Minha mãe também é advogada e meu pai também é. Então, enfim, algumas coisas se explicam, mas eu e a minha mãe éramos sócias. E meu pai se chamava de estagiário nosso, né? Então ele nos ajudava com algumas coisas, mas basicamente a gente trabalhava juntos ali. E eu fiz uma viagem, que foi uma viagem difícil para mim, e voltei dessa viagem com uma cabeça de essa sociedade não está dando certo. Porque na mesma semana, antes de eu ir viajar, meus pais, em teoria, já eram aposentados. E a minha mãe estava querendo se aventurar, né? Querendo trabalhar, enfim, ainda mais. Meu pai estava mais numa vibe aposentado, quero curtir a minha vida. E a minha viagem estava programada e a gente tinha vários prazos naquela semana e eles chegaram para mim e falaram: amanhã a gente tá indo viajar também. E eu, como assim, galera? Tem prazo e tal. Ah, a gente tá indo viajar. E quando vocês voltam? Não sabemos. Pra onde vocês vão? A gente não sabe também. Eles têm essa pira de pegar o Viajar carro sem rumo. Viajar sem rumo. E aí eu não tive nenhuma coragem de falar não vão, porque a gente tem prazo e eu programei uma viagem antes. Só que sofri muito porque fiquei trabalhando durante a minha viagem, enfim, tive vários problemas lá. E lá encontrei com uma amiga minha muito antiga que me falou: acho que você tá indo por um caminho meio errado, tua ideia não era essa, enfim, e falou: acho que você tem que achar outra pessoa pra dividir a parte jurídica e tal. E foi quando eu lembrei da Marina, que tinha me mandado uma mensagem no Instagram, se colocando à disposição para se eu precisasse de alguma coisa. E foi nessa viagem que deu super certo. Nessa viagem que tudo mudou, assim. Então eu, na viagem, decidi: não vou mais trabalhar com a minha mãe e com o meu pai, por tabela, e vou tentar outras parcerias. E chegar em casa e comunicar isso para eles foi muito difícil. Porque eu sabia que a minha mãe tinha muita expectativa naquela sociedade, trabalhando do jeito dela, né? Mas tinha muita expectativa de voltar a advogar, voltar a atuar, mas não estava funcionando para mim. E aí a gente morava juntos ainda. Então, pensar em como comunicar isso sem ferir ela de alguma forma, assim, é óbvio que feriu, né? Porque ela tinha expectativas que foram quebradas, mas até eu entender o que era minha responsabilidade, o que não era, e conseguir me priorizar nesse momento, assim, que estava bem claro para mim qual caminho profissional eu queria seguir, foi bem difícil. Ela sofreu bastante, porque ela é leonina com ascendente em leão. Então, tudo muito intenso e dramático, mas ela sobreviveu e tá todo mundo super feliz hoje em dia, assim, né? Com os caminhos que escolheram. Isso é o que você trouxe antes da Marina trazer o case dela. Eu acho que tem coisas que são muito legais aqui, de elementos, assim, que eu acho que são importantes, né, para conversas difíceis que casam com os meus cases aqui também, né, um pouco. Primeiro, isso que você trouxe dos seus diálogos internos, né? Porque eu acho que a galera tem isso, assim. Bora se preparar para uma conversa difícil, né, gente? Bora conversar comigo primeiro. O que que eu acho? O que que eu gostaria de levar? Por que que tá doendo? O que que é meu e o que que é do outro? Não é tão assim, eu acho de uma gentileza consigo e com o outro você fazer essa primeira peneira, né? Total, Assim, total. né? Por que que para mim parou de funcionar? Eu acho que são coisas que é isso, assim, eu passo muito mais tempo
me preparando internamente para conversa difícil do que fazendo a conversa Sim. difícil de fato, sabe? Porque se eu me importo com a outra pessoa, tá, beleza, às vezes a pessoa vai ser um chefe que você não gosta. Ok, mas é a tua vida profissional que tá em jogo. Tem coisas que importam na mesa, né? Assim, então eu vou me preparar antes, né, para fazer isso. E o quanto é importante. Também tem isso que você trouxe, assim, né? Do quanto é possível você viver a sua verdade dentro de uma conversa difícil, né? E do quanto você trazer a tua verdade e, e contar ali pro outro, né? Olha, tava funcionando, mas agora não tá mais. E sustentar e ficar com esse desconforto chatinho por um tempinho, né? Sim. Pra depois ficar tudo bem, né? Então, às vezes a gente pula esse desconforto chatinho, pequeno aqui, do eu vou ter que botar um limite, eu vou ter que dizer que não, eu vou ter que passar por essa, né? Mas fica sustentando aquele outro desconforto enorme depois, porque não fez a conversa difícil e fica ali, tipo, aquilo fica gotejando, né? Durante Isso. anos. E não vale, né? Nossa, e Não nesse vale. caso, assim, foi o que deu uma reviravolta na tua vida inteira, assim, né? Total. Foi essa conversa que fez talvez se tivesse passado um tempo, se você tivesse postergado, já não teria sido do jeito que foi, Com assim, né? certeza. É verdade. Com certeza. E é isso, né? Lógico, eu tava numa conversa com a minha mãe, que, em teoria, é a pessoa que mais me ama no mundo, né? Então, você pensa que... Você e teu irmão. É, Vamos sempre lembrar do teu irmão. Do teu irmão, é que ela ama muito. Nossas mães, mas elas amam nossos irmãos também. também, não vamos Que são esquecer, maravilhosos. né? Elas vão ouvir esse podcast, Isso, elas elas vão sabem, elas sabem. Ela sabe. Depois a gente vai mandar uma foto pra você ilustrar esse momento, assim, pra você Combinado, fazer a gente põe lá as Sim, fotinhos deles lá isso, também. é Isso, pra ninguém As esquecer. homenagens. As homenagens. As homenagens. Mas eu tinha muita segurança de que, por mais que ela pudesse sofrer e ficar chateada, aquela relação não iria se romper de alguma forma por causa disso, né? Mas eu imagino que em outras situações, em outras relações, há esse medo da perda, né? De rompimento de relação por você expor uma coisa que é tão importante para você e que pode machucar o outro. Mas é tendo essa conversa que você vai identificar também se aquela relação é uma relação que você quer manter. Porque a partir de como o outro recebe o que você está sentindo, tua verdade, você também consegue identificar se é uma pessoa que realmente quer o seu bem, quer se relacionar com você e quer construir algo com você ou não. Ou não, né? É. Nossa, totalmente, totalmente. Aqui, quando a gente fez o contrato de convivência, eu e o Fih, foi fundamental, porque a gente teve uma galera de conversas difíceis para acertar os termos do contrato e foi ótimo, porque a depender da resposta do Fih, eu teria uma noção, assim, já de funciona ou não vai funcionar para mim essa relação, né? Os nossos valores batem ou não batem, né? Eu acho que isso é bem importante. Muito. E você? E os teus cases aí? Eu penso que essas conversas com pessoas da tua vida pessoal acabam sendo, de certa forma, um pouco mais intensas emocionalmente do que as conversas que você tem, conversas difíceis que você tem com relações estritamente profissionais, né? Porque você consegue meio que ser um pouco mais objetiva e você não conhece profundamente aquela pessoa, sabe? No íntimo dela, a versão full experience, assim, né? É verdade. E aí, pensando, assim, sobre esse tema e sobre as experiências, a gente viveu uma situação que colocou a gente, assim, cara a cara com o que é a figura. Se existisse uma figura do que é o inimigo, tipo, no campo, sabe, semântico, assim, seria isso, assim. Nós fomos convidadas pelo juízo da comarca de Piraquara para participar de um grupo reflexivo com homens agressores. Ou Então, seja, vocês estavam diante do inimigo, isso, né? tipo assim, se fosse uma figura do inimigo da nossa profissão, seria essa. Eles eram homens que respondiam medidas protetivas de urgência. Uma das medidas, então, era participar desses grupos reflexivos. Eram, tipo,
5 encontros, encontros semanais, 5 encontros, cada um com um profissional diferente, né, para tratar de um assunto diferente. Então, psicólogas e assistentes sociais, tudo mais. O primeiro encontro era com a gente. E a gente ia lá pra falar sobre a Lei Maria da Penha. E sobre o... Tipo assim, o que Assim, eles deveriam ter olhado, cuidado, isso. observado antes de aprontar. Exato. E eles geralmente estavam assim, era o primeiro encontro. Então, eles eram um grupo reflexivo justamente porque o objetivo era eles refletirem para saírem do grupo tendo um pouco mais de consciência, né, do problema e tudo mais. E isso acontecia até, mas quando a gente tava ali com eles, a gente pegava eles no pior momento, né? Que era o momento revoltado com o sistema, revoltado com a justiça, revoltado com tudo. Muito reativos e tentando se justificar. Odiando Estar ali, odiando a gente, odiando a vida, odiando tudo. E aí a gente tinha que ficar ali com eles, né? Falando e dialogando e tentando, assim, de alguma forma explicar o nosso trabalho, explicar a importância da lei, que é uma lei que estava ali contrária ao comportamento deles, né? Violento e tudo mais. E eram momentos bem desafiadores, assim, bem desafiadores mesmo, mesmo, assim. A gente passou por várias situações difíceis mesmo, assim, de você pensar, bom, acho que eu vou pegar as coisas e vou embora, porque... Acho que não tem. Eu acho que não tem, mas foi um exercício pra nós também, assim, sabe? Foi Claro, teve um momento, assim, que a gente falou, acho que agora a gente já fez o que tinha que fazer, Mas foi um exercício muito legal pra nós também, assim, estar ali, né? E um exercício pra gente ouvir também, assim, sabe? Porque é isso, assim, apesar de todas as nossas convicções e certezas sobre, né, o que a gente faz, assim, né? Apesar de a gente ter um lado muito bem definido, né? E de não ficar em cima do muro quando o assunto é esse, assim, violência doméstica. Foi um exercício importante a gente ouvir também, assim, sabe? A outra parte, Faz parte, eu acho. Claro. Faz parte. Humanizar de alguma forma, né? Porque a gente é tão distante, fica tão distante, só fica próxima das vítimas mesmo, que são as pessoas que a gente atende. E são as pessoas que a gente defende com toda certeza que a gente está defendendo o lado certo, assim. Agora, se aproximar de pessoas que cometeram esse tipo de crime foi um super desafio, mas eu acho que a gente só continuou também, porque a primeira vez que a gente foi, nós fomos as últimas. Era a última aula deles, lembra? Daí já tinha rolado toda uma então, sensibilização, a gente viu como aquele grupo poderia funcionar. Para alguns, pelo menos, sabe? Tipo, a gente ouviu alguns deles falando. Se eu tivesse ouvido isso antes, eu não teria feito. Ou eu não teria reincidido. Então, e daí os próximos a gente foi a primeira. Então, chegar ali no primeiro e falar, não. Independente deles não acreditarem na gente, ou não quererem ouvir, ou estarem muito reativos, no final vai dar alguma coisa. Faz parte do processo, Faz parte do processo. Uma sementinha que você planta, alguma coisinha que você fala, eles vão pegar. E aí isso basta, entendeu? Você não precisa convencer a pessoa na hora. Mas é isso, a gente tava ali meio pra falar sobre a lei mesmo, né? E ver se eles entendiam alguma coisa. Mas foi uma conversa difícil em grupo, sabe? Nossa. E eu e a Marina, né? E um policial militar. Bom, gente, eu tenho mais uma pergunta aqui pra vocês depois dessa, né? Assim, depois. Né? Se tem alguém que sabe fazer conversa difícil nessa sala, né? Porque as pessoas me falam isso pra mim, nossa, eu acho que você é a pessoa das conversas difíceis. Mas porque vocês não conheceram, sabe? Você é Lones. Sou também, né? Sim, também. sim, Também. Mas eu queria que vocês trouxessem dicas pra quem ainda. Quem tá nos ouvindo e tá com uma conversa difícil na garganta aqui, ó, na cabeça, sabe? Tá tipo, meu Deus. Tô precisando fazer essa conversa, mas não sei por onde começar, ou não sei se tenho coragem.
que dicas vocês dariam sobre conversas difíceis? Dica prática, daí eu quero saber, sei lá, por onde vocês começariam, como é que, ao sair de uma conversa difícil, o que que vocês procuram tentar fazer? Eu posso. Eu vou pensar de uma forma muito prática, levando em consideração, por exemplo, porque a gente tem uma parte do nosso trabalho que basicamente é uma conversa difícil em forma processual, que se chama audiência de conciliação. Uhum. A audiência de conciliação é uma reunião para tentar fazer acordo. Então, é uma conversa difícil entre as pessoas que ali estão, por vezes mediada ali por uma conciliadora ou uma mediadora. E a gente se prepara para esse momento, porque não vai ser um momento fácil. Então, a gente se preparamos também a cliente. Claro que tem um objetivo final nessa audiência, que é fazer um acordo, mas pode ser que não faça um acordo, né? Ninguém é obrigado a fazer acordo. Então, por vezes, essa audiência serve muito mais para que a conversa exista do que O acordo o sair, objetivo né? do acordo em si. E a gente se prepara para isso. De que forma, né? Analisando o que passou, analisando as expectativas e traçando planos. Então, acho que uma boa forma de se preparar para uma conversa difícil é entender o que você espera dessa conversa. E se essa expectativa está de acordo com a realidade. Porque às vezes você vai para uma conversa achando que, né, tendo uma expectativa, que é uma expectativa, assim, que só existe na tua cabeça, né? Ela não vai se concretizar dessa forma. Ela pode se concretizar de outra forma, que também é uma resolução, mas não é aquilo que você estava esperando, né? Assim, eu briguei com um amigo e eu vou para uma conversa para fazer as pazes e ele vai me pedir desculpa por tudo que ele fez e vai me trazer uma caixa de bombom e vai dizer, realmente, eu fui péssimo com você. Às vezes não é isso, mas vocês vão se resolver, sabe? Então, acho que traçar esses planos, assim, é um bom começo, sabe? Uhum, Alinhar expectativas. Alinhar expectativas com você mesmo, em primeiro lugar. Com você assim, mesmo, né? com os outros, sim. Uhum. O que eu diria de dica é que eu acho que muitas vezes a gente vai para uma conversa difícil querendo ganhar. Uhum. Então, o que eu falaria é vá podendo perder. Às vezes você não vai ganhar, mas às vezes aquela conversa não é para você ganhar. Vá preparada para perder. Você está disposta a perder? Você está disposta a mudar totalmente de opinião? Acho que você não pode ir para uma conversa querendo sempre ter opinião, que a tua opinião é a certa, ou que você vai ganhar, ou que você vai convencer. Eu acho que eu diria isso, assim, vá preparada para perder. Ai, lindo. Eu acho que tem uma dica que eu gosto muito de trazer também, que é checar a intenção da conversa da outra parte também, sabe? Então, fazer essa pergunta com clareza, né? O que você espera dessa conversa? Qual que é a tua intenção com essa conversa? A minha é tal. E no ambiente corporativo isso é super importante no início, assim, porque às vezes a pessoa, sei lá, ela nem sabe por que ela tá ali, ela nem sabe que ela vai participar de uma conversa difícil, né? Então, eu acho que checar a tua primeiro, porque daí tem isso, né? Se a minha intenção é só descontar a raiva, falar o que eu tô sentindo, chegar lá e apontar um dedo e dizer, você tá errado, você fez merda. Falei um palavrão aqui, você tá errado, você fez coisa errada, eu não gostei do que você fez. Puxa, talvez eu tenha que dar um passinho pra trás e entender, será que é o momento de fazer essa conversa, né? Então, eu acho que checar a intenção é sempre muito importante, porque se eu quero de fato resolver o problema e não quero conflitar, tretar, né? Se eu não quero tretar e quero resolver o problema, é bem importante a gente não chegar nessa conversa na hora em que as coisas estão fervendo, né? Em que o leite tá saindo da leiteira ali, né? Porque tá fervendo. Então, eu acho que é muito importante, assim, se regular, autorregular um pouco antes. Respirar antes de comunicar, assim. Então, eu daria essa dica também, Perfeito. E respeitar o tempo, assim, né? Isso. E às vezes respeitar o tempo do outro, né? Porque às vezes a pessoa arrisca esse limite porque vai ser violento pra ela ter aquela conversa naquele momento.
ela tem outro jeito de lidar, ela vai Isso. precisar desse tempo, ela precisa Isso. absorver. Ela não. A pira Total. dela não é. Eu aprendi isso na minha relação com o Gustavo, meu excelentíssimo noivo. Uhum. Porque o Gustavo tem total esse perfil de eu preciso absorver e aí eu falo, né? Ou às vezes ele nem consegue falar, assim, ele precisa de um tempo, assim. E eu sou resolutiva, tipo, na hora, mais do que eu deveria. Então a gente precisa sempre encontrar esse meio do caminho, assim, porque se depender dele, isso demora 1 ano, e se depender de mim é ontem. Uhum. Então a gente encontra esse meio do caminho, porque assim, esperar muito tempo não é a solução, porque é fugir do problema. E Exato. resolver pra ontem às vezes não é a solução, porque é antecipar o problema. Né? Isso, né? Sem ferir ninguém, né? Porque também é isso. Se ficar muito tempo sem falar, te fere Isso. também. Gera outras coisas. Isso. Então, eu acho que é super importante também trazer esse processo. Eu gosto muito, assim, de usar essa técnica de dormir uma noite, às vezes, assim, Aham. sabe? Falar, eu acho que eu preciso... Eu, inclusive, uso esse termo. Acho que eu preciso dormir uma noite em cima disso que você falou e amanhã a gente volta. Eu preciso pelo menos... Ah, não temos esse prazo. Cara, eu preciso pelo menos dar uma pausa aqui pra tomar uma água, né? E fazer um xixi, que seja, sabe? Tipo, bota um be right back lá no chat. Preciso fazer um xixi, entendeu? Porque é importante, né? Você manter o tom, porque falar dos seus sentimentos numa conversa difícil, as pessoas acham que é isso, né? Que eu tenho que deixar os sentimentos de lado, que eu preciso chegar com tudo racionalizado, né? E eu acho que não, eu acho que falar dos seus sentimentos é muito importante, tem que ter o seu lugar, né? Mas existe uma diferença entre eu dizer, eu fiquei chateada, me magoou, eu experimentei ansiedade, do que chegar pra pessoa e dizer, você faz tudo errado, porque já aconteceu Claro. isso É 32 uma vezes. forma violenta, né? Exatamente. Até uma técnica de comunicação não violenta, né? Você, ao invés de apontar o que o outro fez, você falar como você se sente a partir da atitude do outro, né? Isso. Mas é isso, tem técnicas também. Tem técnicas, né? É isso aí. E aí eu queria, achei interessante porque a gente estava dando as dicas aqui e já entramos nesse rolê do tempo das conversas, né? Vocês sim. acham que as conversas difíceis têm um tempo certo para acontecer, né? Assim, ou a gente meio que já entrou nisso, né? Porque a gente já falou aqui, não dá para esperar muito também, porque senão azeda, né? Mas o que vocês diriam assim sobre tempo? Qual é o tempo de fazer umas conversas? E assim, vocês que lidam com prazo, vocês que têm coisas muito práticas para Difícil, né? resolver, né? Às vezes tem coisa que não dá mesmo para. Difícil. Na nossa profissão, acho que isso é um grande desafio, assim. Um grande desafio. Porque a gente lida com prazos, né? Prazos formais, assim, né? Prazos processuais, formais. E se esses prazos não são cumpridos, assim, acabou, né? A gente perde coisas importantes. Então, às vezes as conversas precisam ser antecipadas para cumprir o prazo e às vezes as pessoas não estão preparadas. Essa é a verdade. Mas muitas vezes é isso. Muitas vezes o prazo também coloca a conversa no seu devido tempo. Né? Às vezes a gente consegue, porque tem gente que tem esse perfil mais Gustavo, assim, de ir postergando as coisas, e daí o prazo faz com que a pessoa, não, pô, agora, então vou ter que falar sobre isso, sabe? Acho que no campo profissional você pode dizer melhor, assim, pra gente, A mesma né? coisa, isso aí. É isso, né? Essa questão, né? Você não tem muito como fugir muitas vezes, né? Porque se isso vem de um superior, por exemplo, no mundo corporativo, né? Essa demanda vem de alguém hierarquicamente superior a você, você vai dizer o quê? Ai, não, eu não tô muito eu preciso de 1 mês, chefe, pra ter essa conversa com você, sabe? Super. Então fica esse lugar meio... Mas no campo pessoal, eu acho que acaba sendo um pouco mais simples, talvez. Nessa com certeza. dava De pra fazer. modular o tempo da conversa. Muito mais flexível. Você pode dizer pro chefe, você pode me adiantar um pouquinho a pauta, que eu só preciso aqui de uma tarde pra reunir todas as informações, sabe? Daí já, opa, deixa eu me preparar, né? Porque nem sempre precisa também ser no tempo do alecrim, né? Vamos lá, com calma, chefe. Vamos Verdade, lá. é verdade. E pra você, Maria, qual é o tempo certo? Ó, certo. Já não acho que existe um tempo certo, assim.
Mas eu acho que vem de uma percepção interna de cada um, de qual é o seu tempo para resolver as coisas, né? Respeitar isso, mas respeitar o tempo do outro concomitantemente, né? Isso é verdade. Eu acho que eu também, eu tô num contexto em que o tempo é muito atropelado, né? O tempo Kairos, né? O tempo assim, a Uhum. gente tá muito no tempo cronológico, né? Não no tempo mais assim, sei lá, natural das coisas. Então a gente é atropelado pelos prazos. Nem sempre a gente consegue ter, né, esse decantar, Uhum. porque eu acho que nas relações pessoais isso importa mesmo também, né? Ter esse cuidado com o meu tempo, com o tempo do outro, os contornos, né, da Uhum. relação. Mas no profissional eu acho que o tempo de resolver uma conversa é. Ai, é difícil, porque eu sou a pessoa do mais rápido possível também. Se eu fosse colocar a minha pitada pessoal, tipo, faça logo, Resolva né? logo Resolva isso, o não só quanto precisa disso. antes, né? Mas eu acho que, trazendo a minha dica aqui, Technique, eu acho que o tempo certo de fazer uma conversa no mundo corporativo é o tempo que cuida de você não ficar exposto, sabe? Você não se expor no sentido negativo da palavra, você tá me entendendo? Sim. Tipo assim, puxa, sabe, uma relação profissional se comprometeu, Aham. a tua liderança percebeu uma coisa que, Uhum. cara, você podia ter resolvido antes, não resolveu, um projeto, um impacto, né? Se tem algum impacto que você poderia, negativo, que você poderia evitar com essa conversa, pô, daí faz, porque daí você tá colocando a tua carreira em jogo, né? Você tá Uhum. colocando ali a Uhum. tua vida profissional em Que daí jogo. me dá uma sensação de areia movediça, assim. Quanto mais você fica parado em cima da Ai, total. coisa, porque você não consegue sair muito daquilo, sabe? É Porque isso. daí, tipo assim, já começa a virar uma bola de neve, né? Se você não resolve. Mas, em outro, olhando de um outro lado, assim, tem coisas também que precisam desse tempo meio que pra, Só um pouquinho, tipo, né? pra decantar. Assim. E Eu tem acho, conversas também que não precisam nem existir, É. eu acho, né? eu Outras. acho que a gente percebeu isso do tempo muito com os clientes que nos contratam para fazer acordo, assim. Então, acordo de divórcio, acordo de guarda, acordo de alimentos. No começo a gente deixava sem prazo, assim, vamos acordando, vamos conversando. E com o tempo a gente foi percebendo que se passou de um mês de conversa, de acordo, já não vai mais dar, entendeu? É Uhum. enrolação. Na Se grande não maioria das conseguiu vezes. chegar num acordo em um mês, com as tratativas, com intermediação, as chances disso dar certo são mínimas. Ou o cara vai entrar antes, ou o cara realmente só tá enrolando. Então a gente meio que percebeu, né? Pelo menos nessa, a gente coloca esse prazo, mas a gente fala para cliente, olha, se você quiser continuar, a gente continua. Mas é isso, as probabilidades de darem certo são São mínimas. mínimas. Uhum. Olha, isso é legal, né? Também Uhum. coloca aí um prazo confortável aí pra você, pra Uhum. não. Que depois disso a gente sabe que vai azedar, né? Isso. É muito bom. Eu gosto de uma analogia quando eu falo de conversas difíceis, que é meio que a fruta, assim, sabe? Tipo, sei lá, vamos pensar numa banana, assim, que é uma fruta que ela precisa de um tempo ali pra maturar, né? Então você fala, não, essa banana tá verde ainda, essa banana tá Uhum. verde, essa banana tá verde. E você às vezes não tá percebendo ali que por dentro ela já tá madurando, né? Daí do Uhum. Neida, às Aham. 16h55 de uma terça-feira, ela passou, Aham. sabe? Sim. Ou um Aham. abacate também, que eu acho que é uma fruta assim super. Ali Uhum. azedou, sabe? Uhum. Então, vamos pensar nisso, né? Se a minha conversa difícil é um abacate, como ela tá? O abacate tá duro ainda, bem resistente, eu tenho que me preparar um pouco mais Isso. pra ficar Uhum. molinho, ou ele já tá ficando marrom, assim, eu vou tirar por dentro, já tá tudo marrom, tudo Total. amargo, né? Tem Total. que. A fruta, muito tempo na fruteira apodrece, né? Então. Sim. É. E pôr na geladeira pra durar mais não é uma opção, viu, gente? Não, Não não, põe na não. geladeira. Não. Não vamos fazer isso. Não vamos comprar o saquinho do Angelone lá pra durar as frutas 15 dias. Não vale, Não tá? Vamos deixar funciona. na Não. É fruteira. isso. Gurias,
Muito obrigada. Felicidade Amamos. imensa ter vocês aqui. Vocês sabem disso. Minha admiração é imensa pelo trabalho de vocês, por tudo. É recíproco, amiga. Ai, meu Deus Demais, do céu. demais. Nós três juntas somos uma potência também, né? É Já verdade. vivemos. A gente já fez coisas muito legais juntas, Sim. tenho certeza que ainda faremos. Com outras. certeza. Com certeza. E muito feliz de estar aqui, assim, é sempre muito bom estar com você, a gente aprende demais. Então tá bom, gente. Onde é que as pessoas te acham? No Instagram. Salgado e Johnson. Aproveitem e vejam o vídeo Pelo Menos Eu, tá? Tá fixado. É esse. Comecem por aí. Essa é a minha dica. A gente fala sério e faz palhaçada na mesma proporção. Isso. E sigam a Muvuca Aprendizagem também nas redes, no LinkedIn. Estamos lá para lhe atender. É isso. Beijo! Tchau, Tchau! Cash.